14 de agosto de 1385 deu-se a Batalha de Aljubarrota, com a nossa grande vitória sobre os castelhanos. Dom João I tinha feito a promessa que, se vencêssemos, ia mandar construir um mosteiro em homenagem à Nossa Senhora da Vitória. E assim foi. Por isso é que o nome original do Mosteiro da Batalha é o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Com o terremoto de Lisboa, as invasões francesas e a expulsão das ordens religiosas, o mosteiro ficou bastante afetado. Por isso é que hoje não o podemos ver como era na altura. Mas mesmo assim, há muita coisa para descobrir. Temos a Rita, a nossa especialista, à espera para nos guiar nesta viagem. Anda daí! Olá, Rita! Bom dia! Bom dia! Antes de mais, muito obrigada por nos receber. Nós estamos ansiosos por conhecer o Mosteiro da Batalha. E, pelo que eu sei, nós vamos já começar por conhecer este portal principal, certo? Certo, é muito bonito, é o mais completo que nós temos no país. E entre muitas figuras que tem 12 que são especiais, que são os 12 apóstolos, 6 de um lado e 6 do outro. E quem é que eram estes apóstolos? Os apóstolos eram aqueles que estavam sempre com Cristo. E é engraçado porque às vezes os próprios miúdos mais pequeninos, perguntam quem são os apóstolos, muita vez. E falam em discípulos em vez de apóstolos, e nós temos que lhe dar a diferença. Não é discípulos, é apóstolos. Bom, e agora nós estamos apostos para entrar dentro do mosteiro e vamos começar por onde? Qual é que é o primeiro local que vamos conhecer? A igreja. Então, vamos a isso. Muita atenção, pois neste momento nós estamos na igreja mais alta do país, certo? Certo, é a mais alta do país e com os vitrais mais antigos que existem em Portugal, que foram até hoje descobertos. E também é uma igreja toda feita em pedra. É toda ela feita em pedra. Era usada normalmente, mas ainda havia muita alvenaria, muito pedaço que não era pedra, nomeadamente nas abóbadas. Aqui não, elas são todas feitas em pedra. Uma coisa, isto era assim, isto é muito, muito grande. Porquê? Porque existiam aqui muitos frades, é isso? Não, os frades não eram muitos, muito pelo contrário, eram muito menos do que em muitos outros conventos, mas aqui há uma história que está por trás, que é a afirmação do poder real, a afirmação do rei, que era filho ilegítimo e que por isso mesmo procurava a todo custo mostrar que conseguia ser um bom rei, com poder e que poderia conseguir tal e qual, ou melhor ainda, do que os outros as coisas. E atenção, hoje podemos visitar este mosteiro, mas antes isto era uma casa privada, podemos dizer isto? Podemos, era uma casa tal e qual como nós temos a nossa, era aqui que estavam a viver os frades dominicanos. Aliás, o rei, quando fez este convento, porque era um convento de frades, no início não sabia muito bem para quem, mas depois decidiu, 1 ou 2 anos depois, dar mesmo aos frades dominicanos. Eles viveram sempre aqui até a expulsão das ordens religiosas em 1834. Eles viviam aqui, rezavam aqui, portanto, isto está cheio de locais para nós conhecermos. Exatamente. I wanted to be a happy bee flying out the window. Entramos no Panteão. Todos sabemos o que é um cemitério. O Panteão é um cemitério fechado. E o mais estranho é pensar que alguém se lembrou de projetar onde é que queria estar quando morresse. É verdade, Dom João I é o primeiro rei a lembrar-se de fazer um panteão, uma sala preparada para ele ficar, quando falecesse, com a sua família. Para além deste túmulo principal, existem outros também com alguma importância. Quem são? Os dos filhos, nós temos aqui 4 filhos de Dom João I e depois o mais velho que construiu também ele o seu próprio panteão, o Dom Duarte, uma vez que vem a ser rei a seguir a ele e então vai ter o seu próprio panteão. Um dos 4 filhos é uma das pessoas mais conhecidas do nosso país, que é Dom Henrique o Navegador, o infante Dom Henrique. E porquê é que ele também está aqui sepultado? Porque ele é um dos filhos de Dom João I e Dom João I tinha deixado este panteão para si e para a sua família. Ou seja, este foi o primeiro panteão pensado exatamente para ser um panteão.
Sim, a primeira sala pensada para sepultar pessoas, sim. Bom, há mais para percorrer. Vamos! But I can only be me. If I am not me, then who will? Estamos perante a sala do capítulo, que era a sala das leituras, a sala das regras. O que é que eles faziam aqui? Eles aqui reuniam-se para ler as regras que tinham, decidir coisas importantes. Havia capítulos gerais, havia outros que eram mais particulares, mas era aqui que havia essas reuniões, sim. Mas para além disso, há uma lenda relacionada com esta sala. E que lenda é essa? É uma lenda muito conhecida de Alexandre Herculano, que nos diz que o mestre, ou seja, o arquiteto que fez a sala, cá esteve 3 dias e 3 noites debaixo da abóbada para provar às pessoas que ela não caía, porque ainda hoje é uma abóbada muito arrojada, diferente das outras, porque não tem qualquer suporte a ajudar no meio. Portanto, 3 noites e 3 dias para ter a certeza que isto é impossível de cair. Hoje em dia, esta sala continua a ser uma sala bastante especial. E porquê? Hoje já não é convento, deixou de ser a sala que era, mas hoje em dia é conhecida como sendo a sala onde está o soldado desconhecido. O soldado desconhecido representa todos os militares que morreram pelo nosso país e está aqui já desde 1921. Em 1924 começou a ser feita a guarda de honra e todos os dias nós temos militares que vêm de Leiria. Durante todo o dia estão cá, vêm de manhã quando o mosteiro abre, regressam à noite quando o mosteiro encerra e então estão aqui a fazer a guarda de honra ao soldado desconhecido. E chegámos à fonte, antes conhecida como lavatório. E porquê? Porque era daqui que os frades vinham buscar água para tudo. Ela está perto do refeitório, porque lavavam as mãos antes e depois das refeições, está perto dos antigos dormitórios, está perto da cozinha, portanto está num sítio estratégico. E ainda tem outra coisa, era aqui que cortavam o cabelo, a chamada tonsura, que é o corte do clero, dos frades, em que é rapado a meio, também era feito aqui. Então, mas o lavatório não deveria estar na casa de banho? Como nós temos hoje em dia. As casas de banho deles eram completamente diferentes das nossas casas de banho. Eles tinham um género de um buraquinho para servir de sanita e não tinham mais nada na casa de banho, não era aqui. O nosso sistema hidráulico está feito de maneira a entrar de um lado, a ter a água limpa aqui e depois a sair e a correr até ao rio, portanto levava tudo. Por isso é que depois vai ter a cozinha e mais tarde também às casas de banho, já no segundo claustro e depois na saída. Portanto, tudo o que era necessidades de água era aqui que se vinha buscar. Era basicamente, não só, mas basicamente aqui sim. E por isso é que ela estava sempre distribuída com água potável, porque antigamente os rios tinham água potável, mais acima, límpida, pronta para beber, e em baixo, à altura das mãos, para poder lavar as mãos antes e depois então, e depois também cortar o cabelo. Estamos no antigo refeitório, hoje transformado no Museu de Ofrendas ao Soldado Desconhecido. A única coisa que ainda se mantém é o púlpito, onde estava o frade leitor a fazer as suas leituras enquanto os outros tomavam a sua refeição. Existiam apenas 2 refeições, almoço e jantar, e tinham de ser feitas em silêncio. Neste momento estou num dos claustros do mosteiro. Aqui existem 2 claustros, que são sempre espaços abertos, compostos por 4 galerias à sua volta. Pode ser um jardim ou outra coisa qualquer. É a altura de conhecermos o segundo claustro, que neste caso é também um jardim. Chegámos ao segundo claustro. Parecido com o outro, mas com algumas diferenças. Enquanto que no outro lado era muito mais dedicado à parte religiosa, aqui a vida doméstica era o mais importante.
À volta existiam diferentes salas, onde se fazia vinho, fazia cera, guardava-se a lenha. Aqui podemos dizer que estamos perante a vida doméstica dos frades. E olhando para o cimo deste claustro, que à volta conseguimos ver as antigas celas, que eram os quartos dos frades. Exato, tinha o nome de celas, mas não tem nada a ver com prisões. Tem sim a ver com os quartos individuais onde eles dormiam, que eram pequenininhas, simples. Em cima, as celas, e em baixo tudo o resto que tinha a ver com o dia-a-dia deles. Ainda nos falta conhecer as capelas, mas vamos percorrer um local que já não é mosteiro, porque grande parte deste mosteiro já foi destruído. Uma parte sim, portanto, nós tínhamos mais 2 claustros que foram primeiro destruídos, parcialmente destruídos com as invasões de Napoleão, e depois mais tarde, nas campanhas de restauro, aquilo que ainda faltava foi totalmente destruído. E era o espaço que nos falta, onde nós tínhamos a biblioteca, onde era também a farmácia dos frades, que faziam medicamentos à base de ervas para dar à população, onde ficavam alojados os visitantes, os viajantes, pediam alojamento aos frades, em enfermaria, portanto tudo isso nos falta hoje e era tudo no espaço que nós vamos percorrer agora até às Capelas Imperfeitas. Então vamos a isso, Capelas Imperfeitas. Chegamos às Capelas Imperfeitas, também elas pensadas para serem um panteão, mas desta vez pensadas por Dom Duarte. É verdade, Dom João I tinha deixado escrito que iria fazer o seu panteão, mas não queria lá nenhum outro rei a não ser ele. Dom Duarte cumpre a vontade do pai, compra terrenos por trás da igreja e manda então construir o seu próprio panteão, que é onde nós estamos. Quem é que nós temos aqui sepultado à volta? Aqui sepultado nós temos da família real, o próprio rei, Dom Duarte e a sua esposa, e um neto, irmão de Dom João II. Temos túmulos aqui que não são da família real e que foram cá colocados mais tarde, mas que não fariam parte do panteão. Mas para aqui também viriam outros que ficaram junto com Dom João I, porque como o espaço não foi terminado, optaram por colocá-los lá, mas ainda hoje aguardam aqui por eles, porque nós temos espaços vazios à espera do resto da família de Dom Duarte, o seu filho, o seu neto e por aí fora. Capelas Imperfeitas, exatamente por causa disto que a Rita disse, é que este espaço não foi terminado. E não foi terminado porquê? Basta olhar para cima, este espaço não tem teto. O que é que aconteceu aqui? É verdade, Dom Duarte acabou por governar, ser rei só 5 anos. Ele morreu de peste negra, ou chamada a peste bubónica, e acabou por não ter tempo de concluir o seu panteão. Mais tarde vem a ser continuado por outro rei, Dom Manuel, e temos aqui acrescentos de Manuelino, só que entretanto dá-se uma nova descoberta, importante, que é o Brasil, e nessa altura Dom Manuel começa a construção do Mosteiro dos Jerónimos. E o que é que acontece? Eles deixam de vir para aqui, os trabalhadores, a mando do rei, e começam a construção dos Jerónimos e as obras são abandonadas pela segunda vez. Mais tarde ainda, há uma terceira tentativa com Dom João III, mas é só feita uma varanda, um balcão e já nada mais é feito, porque nessa altura a coroa já não tinha o mesmo dinheiro que tinha no tempo, no auge dos descobrimentos com Dom Manuel. Com as Capelas Imperfeitas terminamos a nossa visita. É isto, Rita? É sim, é aqui que termina sempre a visita. Bem, eu espero que tenham gostado e tenham aprendido muito sobre o Mosteiro da Batalha, que está aberto ao público todos os dias e que todos podem vir visitar. Todos que queiram vir com família, e eu recomendo mesmo aos mais pequeninos que venham visitar o Mosteiro da Batalha. Sim, tem muito, muito para ensinar. Quanto a nós, já sabem, encontramo-nos num próximo monumento. Beijinhos!